Olá, hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais, não sei se dois ou três, eles vão me explicar, para bater um papo sobre um assunto bem interessante sobre direito e neurociência, ou neurociência e direito, eles vão me explicar melhor essa relação. Estou aqui com o Hamilton Brunetti, que é um advogado com atuação super diversificada, além de advogado, tem uma formação em física também, o que é um desafio bem legal aqui para o direito, né? Atua também nas áreas de direito de família e sucessões, direito tributário, direito empresarial e acredito que pela formação interdisciplinar ali pode atuar até em outras áreas, né? Uhum. E aqui também com a Angélica Teixeira, que é também uma profissional aí com formação multidisciplinar, é professora de biologia, né, tem formação aí em neurociência e acredita que está saindo do último ano do curso de Direito, né? E a gente brincando não está saindo do último ano, porque o último ano é igual a Caverna do Dragão, né? Ele fica lá, né? Fica sempre. Então, em breve também uma colega da advocacia, né? Sejam bem-vindos, Muito obrigado. Muito né? obrigada. Somos em quatro, então, né? Somos três e Quatro, mais uma temos que mais tá. uma chegando Ah, nos próximos 15 já dias. temos nome? Já, Já. Nicole. Nicole. Olha, que bacana. Será que vai ser advogada também, Nicole? Né? Possivelmente. Né? Vai estudar. Legal, pessoal. Bater um papo aqui sobre. Vou começar um pouquinho aqui sobre o seu currículo. Filosofia não, perdão, física e direito, né? Como que Pois isso se é, relaciona? essa é um interessante mesmo, né? Ah, Eu nunca imaginei, isso mostra aí, principalmente para muitos estudantes, né, que às vezes não sabem o que fazer, tá no ensino médio e isso passa na cabeça da gente mesmo. Às vezes a gente pode transitar por áreas diferentes. perfeito. Então eu vim da área de exatas. Eu vim da área de exatas, né? Então, eu sou formado em física, raciocínio extremamente lógico, matemático, e depois da faculdade de física fui fazer a faculdade de direito. E vou te falar que para mim, inicialmente, foi um dos maiores desafios que eu Por, tive na minha vida. por conta do depende? Exatamente. Para mim, um mais um é dois e ponto final, não depende de mais nada, Sim. né? Então, quando eu cheguei no direito, tudo depende. Nada é certo, nada você tem uma certeza absoluta. São diversas variáveis e o pior, você não controla essas Ah, variáveis, né? aí a Angélica vem com a neurociência que responde isso, talvez, né? Sim, Na a neurociência neurociência também tenta. não tem 2 mais 2 é igual a 4? A neurociência tem, na verdade, nós conhecemos muito pouco do cérebro ainda. A gente está começando a se aprofundar agora, principalmente por conta do desenvolvimento das tecnologias. Então, agora a gente está começando a entender, mas ainda nada certo, nada definitivo. Mas a gente já consegue vislumbrar algumas possibilidades de compreensão do raciocínio humano, de compreensão das melhores formas de julgamento. A neurociência ela vem se descortinando para que a gente consiga ter uma nova compreensão do cérebro humano e das atitudes que o ser humano acaba decidindo por tomar. E como que eu quero entender um pouco a dinâmica aí do casal também. Como funciona ali dois professores e da área do direito também, a dinâmica do dia a dia. Um bem racional, e a Angélica tem um racional, mas também tem um lado de persuasão, né? Dá pra Tem. ver. Somos bem Fica. diferentes nesse sentido. Ah, Eu sou metódico, racional, ela tem mais o lado emocional, né? Tem mais sensibilidade, por muitas vezes eu sou mais frio até, mas são características que se somam, né? sim. E no direito, o que ajuda muito é o diálogo. Então a gente conversa muito sobre casos, sobre assuntos, situações, casos concretos que a gente tem no escritório e casos que a gente vê, por exemplo, no noticiário, na TV, em algum lugar. Então a gente agrega muito um com o outro. Ela tem um olhar muito diferente do meu. O meu olhar no direito, ele é um olhar racional. De alguém O de que é exatas, incrível, né? O sistemático. que, olha que Uhum. interessante, quando eu entrei na faculdade de Direito, como eu tinha falado, Sim, foi desafiador o depende, porque para mim tudo teria que ser sim. certo. E eu sempre falava para os meus alunos, nas aulas de matemática, o seguinte, que eles perguntam, professor, para que eu vou usar teorema de Pitágoras na minha vida? Eu quero saber se você puder me responder, porque eu também. Quando que eu vou Ah, usar equação de segundo grau, ah. fórmula de Bhaskara? Eu Quando só que eu queira vou passar usar? por matemática, Mais né? um Sobreviver, ano, né? mais um ano Sobreviver. da minha vida eu não usei Ah, Bhaskara, né? Então sempre, professor de matemática sempre vai sim. ouvir isso. E o que eu sempre expliquei para os alunos é, gente, a beleza da matemática não está em você decorar a fórmula de Bhaskara, o teorema de Pitágoras, não é isso. A principal finalidade da matemática é o raciocínio lógico Perfeito. que você desenvolve
aplicando Pitágoras ou Bhaskara ou qualquer outra ferramenta matemática. É o raciocínio que está por trás que faz o seu cérebro se desenvolver em um determinado assunto. Então, basicamente, o que eu entendo que a matemática faz? Ela me apresenta a situação, mostra quais ferramentas eu tenho, que são as ferramentas matemáticas, e eu tenho que ter a capacidade de pensar o seguinte: o meu problema é esse, minhas ferramentas são essas, eu quero chegar aqui. Qual caminho, né? Qual caminho? Isso é a essência da matemática. Que se relaciona com direito de alguma forma. Então, quando eu fui por direito, eu falei, eu tenho que entender o seguinte: como eu trabalho com como as coisas funcionam, eu vou entender como que o direito funciona. O direito tem regras, ele tem uma estrutura, ele tem ferramentas. Tem uma estrutura lógica, né? O advogado trabalha com ferramentas lógicas, né? Então, eu preciso entender como isso funciona para usar isso ao meu favor. Então, essa parte racional que somou exatamente com o estudo da Angélica de neurociência, encaixou perfeitamente. Porque eu entendo o seguinte: qual que é o meu objetivo no direito como advogado? Como advogado, eu tenho que solucionar um problema. Quem vai solucionar? Quem vai decidir? Quem vai decidir é um terceiro, Sim. o juiz. Agora, se eu pensar na neurociência e juntar isso, as ferramentas que eu tenho, entendendo como um cérebro da pessoa que vai decidir aquilo funciona, somando as duas ferramentas, potencializa muito mais o meu resultado. Vira um direito fora da caixa, né? Exatamente. Angélica, a gente fala de neurociência e direito, mas vamos lá, o que seria a neurociência primeiro, né? A neurociência ela é uma ciência que busca entender, estudar e compreender melhor o funcionamento do cérebro humano em toda a sua complexidade. Então, o cérebro humano a gente tem que entender que partindo do princípio da biologia, da evolução, ele é uma estrutura que vem se desenvolvendo ao longo de milhares de anos, vem se adaptando ao longo de todas as mudanças que a gente passou e que ele é muito diferente de um indivíduo para o outro. Embora em suas origens e sua natureza, ele tem um funcionamento muito parecido. Então, a gente na neurociência vai estudar as diferenças das partes do cérebro, que até 50 anos atrás a gente mal sabia como funcionava. Hoje em dia, com máquina de PET scan, com esse avanço da tecnologia, a gente consegue compreender melhor e ver de que maneira a compreensão do cérebro pode interferir nas nossas decisões e nas decisões dos outros. Então, a própria questão da persuasão que a gente aplica ao direito, a questão da memória, né, a própria questão da afetividade, o medo, a ansiedade. Então, tudo isso a gente ainda não sabe muito bem como funciona, estamos em constante evolução, mas a gente já vislumbra realmente conseguir não ter uma certeza, mas ampliar as chances de você atingir o objetivo que você quer quando você, dentro do direito, tem as metas a serem alcançadas de uma forma racional. A gente estava até discutindo em função daquele livro da teoria dos jogos, que vai falar da sua possibilidade de escolha dentre as possibilidades que você tem. Não seria melhor, mas é a que satisfaz os players ali, né? Exatamente, os jogadores, né? Que tá um pouco com a física, né? Teoria dos jogos, John Nash, aquela Exatamente. coisa. Então, o John Nash, né, foi um dos estudiosos que pensou nessa questão da teoria dos jogos. Na verdade, não foi ele aperfeiçoou, né? Essa teoria já existia, mas ela era limitada a dois atores ali, né? E quando a gente fala em jogo, não é um jogo só, às vezes a pessoa pensa em um jogo lúdico. Não. É um jogo que envolve estratégia e que envolve decisões de pessoas diferentes que você não tem controle. E a decisão de cada uma dessas pessoas interfere no resultado de todo mundo. Então esse é o grande desafio, de você fazer coisas que você não controla, e para fazer isso você tentar prever o que o outro vai fazer. E aí, com base na sua previsão do que o outro pode fazer, você vai tomando as suas decisões. A vida é um jogo, então, Exatamente. nessa história, né? Exatamente. Basta acordar que você vai ter que aplicar a teoria dos jogos. Exatamente. E essa teoria dos jogos, assim, ela se aplica a pessoas, indivíduos, animais, empresas, países. Ela tem uma infinidade de aplicações. Ela é muito aplicada na economia. E o que o John Nash estudou e ganhou o prêmio Nobel até por isso, foi por descobrir o equilíbrio de Nash. Perfeito. Que é o dilema do prisioneiro, aquela história? Isso, que é o dilema do prisioneiro. Você consegue explicar um pouquinho o dilema? Esse dilema do prisioneiro é o exemplo mais clássico que tem para explicar a teoria dos jogos com
esse equilíbrio de Nash. Então, imagina que a polícia estava investigando um crime e prendeu 2 suspeitos. Com as evidências que eles tinham, eles conseguiriam prender esses suspeitos, por exemplo, por 1 ano. Cada um ficaria preso por 1 ano. Então, eles abordam os 2, levam para a delegacia e fazem um interrogatório separado dos 2. Então, ele falou, a gente vai interrogar você, depois vai interrogar, né, o outro, sem nenhum saber, né, a resposta do outro. E aí ele fala assim, você tem 2 opções. Você pode se calar ou você pode fazer uma delação premiada, né? E o que acontece? Se a pessoa fizer a delação premiada, ela vai ter 2 possibilidades. Se ela fizer a delação premiada e o outro não fala nada, ela fica livre e ele pega 20 anos de prisão. Ela tem uma recompensa. Uma bela recompensa. Então ela fica livre e ele com 20 anos de prisão. E se for o inverso, a mesma coisa. Se ela se calar e o outro fizer a delação, ele fica 20 anos preso e o outro fica livre. Se nenhum dos 2 falarem, eles ficam 1 ano preso cada um. E se os 2 falarem? Se os 2 falarem, eles ficam 5 anos presos. Mas eu não controlo a atitude do outro. Exatamente. Esse é o equilíbrio de Nash. Então, quando a gente pensa nas possibilidades, nessa situação, o mais racional a pensar seria que eu fale, como eu não sei o que o outro vai falar, se eu falar, eu tenho 2 opções. Ou pego 5 anos, ou fico livre. Então, quando eu penso em pegar 5 anos ou fico livre, não é a melhor opção que eu tenho para tomar. Porque eu poderia não falar nada, o outro não falar nada e eu pegar 1 ano. Só que, como eu não controlo a decisão do outro, eu faço uma escolha que não necessariamente é a mais benéfica, mas naquela situação, naquela conjectura, vai me dar a maior vantagem. Então, o equilíbrio de Nash é uma situação onde qualquer decisão que eu tomar vai me colocar numa situação desfavorável. Esse é o equilíbrio de Nash. E quando a gente fala do equilíbrio de Nash, a gente sempre está falando num sistema não colaborativo, onde uma pessoa não colabora com a outra. Por que é importante isso? Processo civil, Processo as civil. partes cooperam em tese, né? Isso. Porque Causa olha ali, só, se a gente tivesse cooperação das partes, racionalmente a melhor escolha é que os 2 ficassem quietos. Assim os 2 ficariam 1 ano só preso. Então, aí seria um sistema colaborativo. A teoria de Nash se aplica a sistemas não colaborativos. Então, as pessoas não controlam o pensamento do outro. Bacana, por isso que talvez o Alexandre Moraes da Rosa foi o primeiro que eu tive contato, né? Que ele escreveu o Guia do Processo Penal conforme teoria dos jogos e eu fiquei encantado, que eu falei, cara, alguém está trazendo uma coisa totalmente fora da caixa. Porque normalmente a doutrina do direito é aquilo. Se o fato for A, a solução jurídica é B, mas aí a gente vai ver na prática, não tem nada disso. Exatamente. Né? A solução jurídica pode ser C ou D, diz lá que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência, mas não uniformizam, né? Então, Não. zero colaboração. E é né? muito complicado, porque vai ser regido por pessoas que têm as suas próprias experiências, porque se a gente for parar para pensar e analisar a neurociência, quem eu sou, quem você é? Na verdade, nós somos o conjunto de coisas que aconteceram com a gente ao longo da nossa vida, que foram moldando a nossa personalidade e comportamento. Por isso, quando uma pessoa ela desenvolve o mal de Alzheimer, ela vai perdendo a sua própria identidade, vai deixando de ser quem ela é. Então, se você pensar nos juízes, por exemplo, quando eles tomam as suas decisões, embora fosse mais correto uniformizar todas as decisões, eles vão decidir com base nas experiências que eles tiveram ao longo da vida. Formação também, ensino. Também, isso também. E aí, quando você conhece um pouquinho como o cérebro funciona, e principalmente os mecanismos de tomada de decisão, você já tem uma vantagem, porque você pode tentar pensar de qual seria a sua melhor estratégia para elaborar a sua defesa ou a sua peça, ou alguma coisa assim, para atingir o objetivo que você quer, que é que o juiz concorde com a sua tese. Talvez, Angélica, por exemplo, se o meu processo já foi pautado no tribunal e está com o desembargador ou no STJ com o ministro, a minha sustentação oral é já fazer uma pesquisa de jurisprudência de acordo com o que aquele julgador decide. Seria isso? Exatamente, seria isso. E também usar alguns gatilhos da neurociência para mostrar que aquilo que você está falando é importante. Primeiro, para atrair atenção, porque esse desembargador ou esse colegiado, enfim, você é só mais um caso, entre tantos outros. Então, como ser diferente? E a neurociência, com as suas estratégias, ela traz algumas abordagens possíveis que faz com que, de uma forma sutil, você consiga ganhar atenção e consiga atingir seu objetivo. Quando eu fui fazer neurociência, acho que a grande coisa que me incomodava
Por que que eu saía de uma sala de aula e nem todos os meus alunos aprendiam? Por que que eu entrava às Que bom vezes... que você é assim, porque quando eu era aluno não acontecia, né? Não. Eu só tenho que agradecer a minha mãe que acreditou em mim, né? Porque eu não gostava da aula, né? Exatamente. Então é justamente Aliás, isso. não era do professor. Eu não É gostava de estar de ali, eu estar queria na estar em escola, casa, né? queria estar em casa, porque é muito mais legal. Agora, imagina hoje em dia que a gente tem as telas, porque na nossa época não tinha. Então, hoje em dia, além de tudo, eles têm os distratores das telas. E competir com uma tela é desleal. Então, eu fui buscar na neurociência alguma estratégia que fizesse com que, pelo menos a grande maioria dos meus alunos entendessem, aprendessem, quisessem. E quando meu aluno não aprende, o que que eu posso fazer para facilitar isso? Porque, na verdade, nós somos vendedores. A gente quer vender algo que o nosso cliente não quer comprar. Comerciante, né? Exatamente. Acho que até no processo, né? Eu tô vendendo algo pro juiz, né? Exatamente, eu vou vender alguma coisa para ele e eu preciso fazer com que ele concorde com a minha visão, ou que pelo menos ele me escute. E com adolescentes é muito difícil. Você isola a tela ou você traz a tela para dentro do jogo? Como que é a tua visão? Depende muito do que do qual é o grande objetivo, né? Num primeiro momento, eu isolo a tela. Por Tá. quê? Porque a tela vai fazer com que o meu aluno perca o foco. E a aprendizagem, para que ela aconteça, o primeiro passo é que ele tenha atenção. Então, eu preciso que ele preste atenção em mim. E não dá para compartilhar a atenção. Por mais que a gente acha que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue. Incrível você trazer isso de que somos vendedores e de fato somos. Na Somos. sala de aula, na advocacia, é um grande comércio, né? Sim, isso Me começa compre. no infantil até a graduação. Porque na graduação você pensa, poxa, o aluno está aqui porque ele quer. Mas será que ele gosta de todas as disciplinas? Será Não, que faz eu sentido? Claro que gostava, não. Não tem como. Então, a gente, como professor que vai facilitar aquilo, eu preciso atrair a atenção dele e mostrar que aquilo que eu estou trazendo é muito legal e vai ser muito útil. Então, de que maneira eu vou conseguir ter essa atenção? Primeiro, porque para ter atenção de adolescente é uma tarefa praticamente impossível. Então, a gente, com a neurociência, usa alguns recursos. Neurônio espelho, a questão da empatia. Então, se eu entro emburrada numa sala de aula, o meu aluno ele vai retribuir da mesma maneira, por conta dos neurônios espelhos. Então, se eu entro sorrindo, cumprimentando, pessoal, tudo bem aí, como vocês estão? Poxa, ele vai retribuir na mesma sintonia. Então, isso já começa a melhorar o cenário. É igual um advogado que entra na petição brigando com o juiz, com fonte Comic Sans, tamanho 40, gritando. Exatamente. Caixa alta. E aqueles textos todos bagunçados, que você pensa, o juiz tem que ler um monte de coisa, não tem parágrafo, não tem estética, tá tudo de qualquer jeito. Qual é a vontade que o juiz tem de ler aquilo? É um desrespeito com o julgador e pensando enquanto docente, enquanto professores, é um desrespeito com o meu comprador, né? Exatamente. Faz sentido. Eu tô vendendo algo, a embalagem tem que estar... Pois é, e aí a gente tem algumas ferramentas como, por exemplo, a lousa. Hoje em dia a gente tem os data shows, os projetores, os slides, a internet, mas às vezes o mais simples funciona bem. Sim. Então o aluno ele tem que ver que o pensamento é linear, tem que começar, ter o meio e ter o fim. E a lousa vai ser como se fosse uma folha de petição para um advogado. Tem que estar estético, por isso que hoje em dia a gente estuda muito visual law. Então, assim, a gente busca... O que a gente busca é entender as ferramentas. Então, a gente que tem essa experiência da área educacional, a gente pensa no seguinte: o aluno, eu tenho que fazer um aluno que não está interessado na minha matéria, pensa só, matemática e física. Biologia aluno, é mais legal. Né, a maioria, muitos têm dificuldade, eu concordo, ou porque eu ama ou gostava de odeia, biologia. né? Muito assim, ama ou odeia, né? No meu caso, eu só queria passar. Então, e a gente tem que fazer aquele aluno, primeiro, ter atenção, que é a mesma coisa que a gente precisa ter num processo. O juiz, como a Angélica disse, você o não é processo bem-vindo. só mais um lá. E você não é bem-vindo. Ele fala, cara, mais um. Né? Então, assim como o professor na sala de aula, se ele não fizer alguma coisa diferente, ele é só mais um professor. E o professor que chamar a atenção com certas coisas, ele está acionando gatilhos que vai ter o primeiro passo, chamar a atenção do aluno ou do juiz fazendo uma associação. Depois, as ferramentas didáticas que o professor usa na sala de aula, serve para quê? Para facilitar o entendimento de um assunto. Você já usa Visual Law? Não. Vem Eu pesquisando, uso. vem utilizando Sim, advocacia? sim. Bacana. E a minha utilização do Visual Law, intuitivamente, foi antes de eu ver praticamente que existia antes de isso. darem um nome, nem né? sabia o nome. Para mim, isso era a minha lousa. Para você era o normal, né? Era o meu trabalho.
né? Então, eu, como professor de matemática, sou muito metódico. Então, minha lousa é extremamente organizada. Sua petição inicial é a sua lousa. Exatamente. Interessante. É exatamente isso. A minha petição inicial é a minha lousa. Então, a minha lousa, ela é dividida, ela tem uma sequência lógica. Tem professores, por exemplo, principalmente de humanas, né? Não tem esse raciocínio lógico. Ele começa no meio da lousa, daqui a pouco aqui embaixo ele escreve uma frase, achou um espaço vazio, ele volta e preenche lá. Eu sou péssimo com lousa. Eu sou péssimo. Então, quando a gente pensa em quem está acompanhando o raciocínio, não é um raciocínio lógico, porque nosso raciocínio lógico é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu seguir isso, não tem como errar. Eu nunca vou confundir uma informação de lá. Então, quando eu monto uma petição, eu penso nisso. Eu tenho que seguir uma sequência lógica. Quando eu vou iniciar uma aula, o que eu faço? Eu tenho um objetivo naquela aula. Se eu chegar para o aluno no começo da aula e apresentar, gente, o objetivo da aula de hoje, a gente vai aprender Teorema de Pitágoras, semelhança de triângulo e relações trigonométricas. Vamos lá? Já jogou o gatilho que eu tô lembrando. Eu vou embora, eu falo, vamos lá, nada, né? Vou fugir, né? Vou fugir. Aí eu discorro a aula e no final faço uma conclusão. Quando chegar na próxima aula, o que eu posso fazer? Uma breve retomada do que viu na última, porque a gente esquece. Então, quando a gente faz uma petição, quando ela não é inicial, vou fazer uma réplica, a gente puxa lá a síntese dos fatos, porque eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma revisão para o juiz rapidamente retomar os principais pontos do meu processo. E dá para aplicar a lógica de storytelling também? Dá, com certeza. Aí entra mais ainda a neurociência. Sim, né? e pegando o gancho só da petição inicial, é interessante porque ele costuma colocar nas petições também uma breve ementa, como se fosse o objetivo da aula, na própria petição Legal. já começa. Ó, Já para saber, vim para isso, vim né? para isso. E isso também facilita o trabalho de quem vai ler, de quem vai julgar, né? Porque assim, o que o juiz... A única coisa que o juiz pode ganhar com você, o salário dele não muda. Independente de quantos processos julgados que você fizer, o salário dele é o mesmo. A única coisa que você pode dar para o juiz é economizar o tempo dele. Nossa, e valorizar o tempo é sinal de respeito, Exatamente. né? Porque não importa o patrimônio, ninguém compra tempo, né? Exatamente. Exatamente. Então, se a gente faz um trabalho como advogado pensando dessa forma, pensando que o juiz é o meu interlocutor, é para ele que eu estou fazendo o processo. Se eu entender o que ele espera e fizer tudo o que eu puder, usar todas as ferramentas que eu tiver para facilitar para ele, eu vou ganhar a empatia dele. O Milton tá negociando, tá sendo um bom vendedor, tô com vontade de fazer matemática e física. Porque faz sentido. Se pensando, a petição inicial tem que ter um raciocínio lógico. Exatamente. O processo civil tem um raciocínio lógico. Sim. Como eu jogo mas dá para jogar emoção? Dá, né? com certeza. Dá. Onde entra a emoção? E esse é o grande segredo, né? A gente descobriu que existem várias áreas do cérebro que têm funções específicas, né? Então, a primeira delas lá, quando eu dou aula para adolescente, ou você dando aula, de repente, numa graduação, vamos imaginar que o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte frontal do cérebro, os estudos mostram que ela vai terminar de se desenvolver por volta dos 24 anos. E ela é responsável pela tomada de decisão, ela é responsável pelas funções executivas, estão relacionadas a controle inibitório. Então, aquela Bacana. capacidade de você conseguir conter um impulso. Você já me fez pensar na questão da validade do negócio jurídico. Exatamente. Pessoas fazendo negócio jurídico com 19 anos. Exatamente, isso é muito questionável. Por quê? Legal. Porque o cérebro não está maduro o suficiente. E aí você pensa na flexibilidade cognitiva, a capacidade de pensar fora da caixa. Então a gente vai descobrindo. E o sistema límbico, que é uma região que vai estar alocada à amígdala, que é responsável pela questão dos medos, instinto de sobrevivência, o sistema límbico está relacionado às emoções. E hoje em dia a gente sabe que a nossa memória de longo prazo, para ser alocada no nosso cérebro, quando ela passa pelo sistema límbico, ela acontece de uma forma muito mais efetiva e mais rápida. Então, se a gente entender que a aprendizagem, quando envolve emoção, ela se dá de uma forma mais intensa, mais duradoura e mais efetiva, usar o gatilho da emoção facilita a aprendizagem. Então, se eu tenho acesso ao juiz por meio de uma petição, não adianta eu ficar papagaiando os artigos de lei que ele sabe. Nossa, eu acho isso tão ridículo. Exatamente, eu preciso querendo pensar. ensinar o juiz o conceito daquilo. Ele passou num concurso super difícil. Quem sou eu para ensinar alguma coisa para ele? Muitos publicaram um livro sobre aquilo, né? Exatamente. Eu preciso fazer o quê? Com que ele entenda que aquilo que eu estou contando para ele, de alguma forma, vai ativar a empatia.
E ativando a empatia, na hora de decidir, ele vai usar uma outra área cerebral que vai ser favorável a mim. Então, a contação de histórias, o storytelling, que é o que a gente usa em sala de aula, pode ser aplicado aos documentos e às petições iniciais. Desde que eu mostre para o juiz e que eu faça ele sentir aquilo que o meu cliente sentiu, que eu conte uma história realmente para que ele consiga se colocar no lugar do outro. Então, isso a gente usa dentro da área de biologia mesmo. E a questão do respeito próprio que você levantou, o respeito com o juiz é o respeito que a gente tem com o aluno. Eu não posso chegar numa sala de aula achando que eu estou fazendo um favor. Eu não estou fazendo favor, sabe? É Sim. uma honra estar lá em pé, Sim. falando enquanto tem gente sentado me ouvindo. Então, primeiro que você tem que gostar muito daquilo que você faz, seja no direito, seja na licenciatura. E fazer com o maior comprometimento que você tiver. Então, o nosso papel é ir em busca de ferramentas. E durante as aulas, a gente busca trazer exemplos, histórias, principalmente quando eu vejo que os alunos estão muito desinteressados. Eu sempre paro e conto alguma coisa. E aí a gente usa até alguns exemplos de como a neurociência pode ser aplicada em várias áreas, como, por exemplo, do marketing ou usando a questão da memória. Porque vamos imaginar, o juiz tem uma pilha de processos. Eu preciso que o meu seja diferente dos outros. Então, eu preciso que ele lembre do meu no momento em que ele for escrever uma sentença ou que ele for julgar. Fazendo uma alusão, em sala de aula, eu costumo trabalhar com eles a questão da empatia. Então, tem um comercial que tem no YouTube de uma clínica de Cleveland, que é uma clínica que mostra... São vários sketches, vários pedacinhos de pessoas que estão dentro dessa clínica. Então, mostra uma pessoa com determinado problema de saúde, outra pessoa com outro problema. Então, tem uma música emotiva no fundo, e aí mostra, essa pessoa... está com dor de ouvido há 4 anos. Esse aqui teve que se despedir do pai que está numa situação terminal. Aquela ali só queria segurar o bebê no colo porque está na UTI. Aquele outro vai tirar férias pela primeira vez em 1 ano. Aquela outra com o semblante assustado, viram alguma coisa na mamografia. Então, vou mostrando as histórias de muitas pessoas nesse comercial. E aí, de repente, ele fala assim, no final, né, ele fala assim, se você estivesse no lugar dessas pessoas, visse o que elas veem, ouvissem o que elas ouvem, você as trataria do mesmo modo? Então, é um comercial de empatia. E de que maneira eu uso esse comercial? Quando termina o comercial, eu falo, pessoal, então agora vamos voltar. Vocês conhecem algum ator desse comercial? Não, é todo mundo desconhecido. Tá bom. Aí eu mostro uma pessoa que apareceu. Gente, qual que era o problema dessa pessoa? Ah, era tal coisa. E o problema daquela? Era tal coisa. E eles conseguem ir lembrando e falando do problema de cada um deles, que não era parente, que não era conhecido, mas que eles conseguiram memorizar num curtíssimo espaço de tempo. Por quê? Porque ativou o sistema límbico. Então, a partir do momento que você traz a emoção para essa questão racional, a memória acontece. Então, dentro de uma petição, seja criminal, civil, qualquer coisa, que eu preciso mostrar o meu problema, como a Milton falou, o direito resolve problema. Eu preciso fazer o juiz se solidarizar com aquilo que eu estou passando. Então, não basta eu simplesmente narrar os fatos de qualquer jeito. Copiar e colar, jogar ali. Exatamente. Eu preciso contar uma história. E eu preciso com que ele se coloque na minha posição. Eu preciso que ele tenha empatia pelo que aconteceu comigo ou com o meu cliente. Então, a forma de escrever é uma forma que pode influenciar na decisão dele. Fico com medo desse escritório que vai sair, que é a união do racional com a persuasão, né? Ainda bem que eu não sou polo passivo, porque eu tenho direito público, né? Mas vai ser uma coisa interessante. Você definiu muito bem. Eu enxergo de uma forma bem separada mesmo. Existe uma estrutura física ali do processo, metodológica, desde a petição, como elaborar, como usar uma tipologia, uma tipografia jurídica, que seria desde a escolha da fonte, uma fonte com legibilidade boa, espaçamento entre as linhas. Poderia aproveitar para já reforçar, né, Milton? Comic Sans não dá, né, pessoal? Pois é, Não dá, né? Comic Sans. Então, começa por aí. Então, os parágrafos, hein? Começa o parágrafo lá, tem gente que começa o parágrafo lá no final da folha. Não precisa começar o parágrafo no final da folha. Então, assim, são coisas que a gente pode se preocupar com uma estrutura que dê mais legibilidade para o meu leitor. Então, isso conforto na facilita leitura. um conforto de leitura. Isso a gente vê em livros mesmo. Tem livro que você olha e fala, pô, esse livro é mais gostoso de ler do que esse, seja pela cor da página. Às vezes aqueles fundos, aquelas marcas d'água muito carregadas e tal. Então, às vezes a pessoa acha que está ajudando e tal, e está atrapalhando, né? Então, assim, passa desde a tipografia ali do documento, escolha de fontes e tudo mais, para a utilização de Visual, que seja utilização de gráficos, tabelas, ícones, enfim, ferramentas que facilite
o entendimento do juiz, né? Então, às vezes eu estou descrevendo uma situação que, como um texto, fica difícil de eu visualizar. Se eu consigo transformar aquilo em uma imagem, o juiz vai olhar aquela imagem, então tinha uma empresa que vendia précio, então o imposto que tinha que ser pago era nessa, mas esse daqui, ó, ele só revendeu, então o lucro dele é esse aqui, então seria só em cima disso. E às vezes você descrever isso num texto gera mais dificuldade do que se eu fizer um esquema, que é o que a gente faz em aula. Que é o que talvez pegar lá um pouco, que muitos criticam, mas que eu acredito que fez muito bem, que foi o Pedro Lenza, começou com os esquematizados, né? Ele mudou um pouco o que vinha. Eu sei que muitos criticam, que é a linguagem de concurseiro, mas ele veio trazer uma nova situação para quem estudava para concurso, né? Então, aí você fala linguagem concurseiro. O que ele estava preocupado? Com o receptor, quem estava estudando. Ele não estava escrevendo para ele, né? Exatamente, ele não estava escrevendo para impressionar. Eu falo que eu adoro o Lenza, viu? Eu acho que ele saiu da caixinha. Agora, olha um dilema que eu vejo. Tem cliente que gosta de acompanhar a petição. E aí você tem que escolher muito bem. Você vai fazer uma petição, é para o cliente ler ou é para o juiz ler? Perfeito. Porque se você faz uma petição para impressionar o cliente, não é a mesma que o juiz espera. Sim, não dá para citar, por exemplo, um esquematizado, né? Exatamente. O seu cliente espera uma linguagem rebuscada, uma coisa complexa. Muitas páginas. Possivelmente que ele não entenda. Assim ele vai achar que você é melhor ainda. É o que a gente estava falando ali, né? O cliente quer uma liminar de 30 páginas, abertura do Game of Thrones. Do Game of Thrones. Agora, quando a gente pensa em quem vai decidir, no objetivo final que é o juiz, é ao contrário. Eu tenho que simplificar o máximo possível para ele. E é isso que a gente procura fazer. Então essas ferramentas são ferramentas que eu posso simplificar e facilitar o trabalho do juiz. Teve até um ministro do STF, agora não me recordo o nome, que ele fala: o melhor assistente que o juiz tem é um bom advogado. E de fato é, né? De fato é. Um bom advogado, ele vai facilitar o trabalho do juiz. E eu acredito que o pior inimigo do cliente é o cliente. Ah, é verdade. Que não deixa o advogado trabalhar. Que ele já chega com todas as ferramentas. Olha, eu vou te contratar, mas você vai fazer isso. Ele pega encontrei uma jurisprudência do TRF da 4ª Região. Fala, mas é que eu tô em São Paulo. Me interessa a jurisprudência daqui nesse momento, né? Não, tem que... Aí vai uma provocação enquanto professores aqui, porque vocês estão trazendo todo esse ferramental, teoria dos jogos, neurociência, mas a sala de aula continua com letra da lei e explicando a lei, quando a prática jurídica não é bem assim, né? Isso é um desafio na visão de vocês, porque vocês provavelmente estão sendo educados e foram, né, nesse formato. No modelo tradicional. Eu acredito que o nosso público mudou. O nosso aluno, ele não tem mais tempo a perder para ficar ouvindo coisas que ele precisa decorar, que com um clique ele encontra aquela informação a qualquer momento. Você salvou meu dia, porque eu vim refletindo nisso. Falei, cara, o aluno tem informação. Ele tem informação. Não posso tratar como um... Exatamente, achar que o aluno era uma tela em branco. Na minha época que eu precisava ir para a biblioteca ficar copiando aqueles longos resumos. Hoje em dia ele não precisa nem digitar, ele pede para a Siri e ela fala para ele informação. Conceito de direito, né? Exatamente. Acabei de falar, já sai aqui. Então, na verdade, a gente precisa desenvolver habilidades e competências para que esse aluno saiba buscar informação em fontes seguras, se apropriar dessa informação e se utilizar dela como recurso, como uma ferramenta quando for necessário. Só que o que eu percebo hoje? À medida que esses meninos eles leem menos, eles desenvolvem menos áreas cerebrais. Que o nosso cérebro, na verdade, ele pode ser comparado a qualquer músculo. E eu falo muito isso para eles em sala de aula. Eu falo, gente, se eu resolvesse hoje, por milagre, entrar numa academia, como se eu gostasse de academia, e eu resolvo ir todo dia, 1 hora por dia, treinar os músculos. É a mesma coisa do que eu ir ao sábado e treinar 7 horas direto? O que eu vou conseguir? Não, você não vai ter resultado, você vai se lesionar. E o estudo é a mesma coisa. Ele tem que ser gradual, progressivo e constante. Então não dá para pensar que a gente vai se tornar um bom advogado se a gente não estudar um pouquinho por dia. Sim. Não dá para imaginar que o aluno vai entrar no melhor vestibular da faculdade que ele quer se ele não tiver constância. E à medida que ele vai estudando, ele vai criando conexões neuronais e vias metabólicas de acesso que quando ele se for colocado numa situação em que ele precisa realmente encontrar uma solução para um problema, ele tem novas vias de acesso e ele vai chegar à resposta mais rápido. Mas não é fácil, dá trabalho. Sim. Estudar não é a coisa mais legal. Eles têm muitas outras coisas para fazer. A adolescência fervendo na cabeça, o cérebro mudando, o corpo mudando. Então, o que eu preciso? Mostrar para eles que não é legal.
mas é preciso. E a partir do momento que você tiver a disciplina para fazer aquilo por você mesmo, você vai levar isso para a vida toda. Tem até um Só pouco de pragmatismo, né? Por parte do aluno Exatamente. também. Só que também não dá para eu chegar com uma aula tradicional, ditando conteúdo que para ele não faz sentido. E olha, escrevam até cair a mão e depois eu vou dar uma prova sobre isso. Não. Sim. Eu preciso mostrar que aquilo é legal, que aquilo é útil, trazer exemplos do dia a dia. Casos reais, talvez. Casos reais, isso faz toda a diferença. Harvard parece que usa o método do caso, né? De Sim. trazer caso e depois... Sim, e aí eu posso usar um trecho de um vídeo, não vou ficar passando o filme inteiro, a Sim. gente não tem tempo hábil para isso. Mas falar de um livro, falar de alguma coisa, ou trazer coisas que aconteceram na minha própria vida para elucidar ou para exemplificar. E às vezes a gente usa até exemplos que para eles são absurdamente, nossa, como assim? Você exagera, porque quando você exagera uma situação, causa estranheza, chama atenção. Eu lembro de uns exemplos da graduação de estranheza que eu tenho até hoje. Foi um Então. absurdo, mas eu lembro. E aí você não esquece. Quando você memoriza porque causou estranheza, você faz as ligações que você precisa e na hora que você precisar acessar essa informação, fica mais fácil. Porque o que é a memória, na verdade? Primeiro você precisa ter atenção e entrar em contato com aquilo. Depois você precisa solidificar essa informação, que você faz entrando em contato várias vezes, para depois você evocar essa informação quando você precisar. Então, quando o professor de matemática fala, gente, vocês fazem uma equação, acerta e acha que é o Deus da equação. Não é isso. Tem que ter frequência, você tem que repetir. Quanto? Muito. Porque à medida que você vai repetindo, o conteúdo vai se fixando. Então não há a menor possibilidade de eu, em uma aula de direito, ler 3 artigos e pronto. Eu vou achar que eu sou a melhor advogada do planeta. Eu tô na Caverna do Dragão até hoje, estudando. Não saí do 5º ano. Agora, você falou assim da forma como os alunos aprendem, né? Como que eles fazem na prática. A prática é que se a maioria aprende desse jeito, a maioria dos advogados continuam sendo advogados comuns. É o que eu vejo, por exemplo, no... É exatamente isso. Quem conversa sobre esses assuntos que a gente está conversando, de visual law, legal design, neurociência, entender teoria dos jogos, como que funciona a persuasão, como eu desenvolvo isso, essas pessoas já fazem parte de um seleto grupo que já pensa fora da caixa. Isso é um universo muito pequeno, quem pensa nisso. Sabe o que eu fico triste? Eu sempre penso na família representada por um advogado que ainda acredita que só o copia e cola vai funcionar. Porque o processo pra gente tem capa, né? Né? Exatamente. Ele já começa diferente. Angélica, vocês dois foram para Califórnia, foi isso? Foi. Na verdade, Foi estudar neurociência lá? Na verdade eu faço parte, eu sou membro afiliado da rede CPE, que é a Rede de Ciência para a Educação aqui no Brasil, que tem o Dr. Roberto Lente, que é um dos maiores neurocientistas brasileiros que fazem parte, então eu estou dentro desse grupo, né, com a doutora Eleonor Ribeiro, então eu acompanho muito o que acontece. E quando eu estava na pós, eu fiz pós lá na Santa Casa, em São Paulo. Eu tive vários professores que comentaram sobre um congresso bienal que acontece, não necessariamente na Califórnia, acontece em vários lugares, da International Mind Brain Education Society, então que é uma associação que estuda o cérebro e a educação, de que forma a neurociência interfere nos processos educativos e reúne pesquisadores do mundo inteiro. E aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente se inscreveu, a gente foi para esse congresso lá na Califórnia, a gente ficou 3 ou 4 dias, tendo acesso aos maiores neurocientistas da área que passam a sua vida estudando realmente os processos de educação. E foi muito legal, porque foi um evento muito pequeno, porque realmente é uma bolha, os cientistas que estudam a educação sob esse prisma, né, de neurociência. Tinha uma pesquisadora da Unicamp, se eu não me engano, que ficou um dia. No Brasil também é um pequeno grupo? É um pequeno grupo. Na verdade, na Unifesp a gente tem neurociência, tem um ramo aplicado para a educação. Agora a Federal do ABC tem um ramo bem grande de neurociência, mas está começando a descortinar para a educação agora. Quem sabe não entra no direito, né? Em algum momento. Exatamente. E nos Estados Unidos a gente já tem essa corrente do neurolaw. Então, a neurociência aplicada ao direito. Quem sabe não sai o primeiro livro, né? Ai, já pensou? Seria muito bom. É claro, ainda estou longe, estamos estudando. Mas é muito mágico você ver todas as possibilidades, porque o nosso cérebro ele realmente é fascinante. E muitas coisas que a gente aprendeu na escola, a gente vê que não acontecem dessa forma, né? Então, outras coisas que eu falo para os alunos que são mais novos e tal, mas a questão do sono, a importância, o problema das telas antes de dormir.
E o sistema dopaminérgico, que é aquele sistema de recompensa, poxa, será que eu não consigo aplicar num documento legal, num documento que vai para um juiz, enfim, alguma técnica de neurociência ativando o sistema dopaminérgico que libere o prazer no cérebro do juiz, seja pela forma com que ele vê a estética, seja pelas formas com que eu escrevi o meu texto. A marca d'água da balança. Bem no meio da Bem no meio. Bem no meio Já da pensou? fonte, nossa. Angélica Juíza vendo a marca d'água fala, acabou de ativar a raiva. Isso, E quando o advogado, a pessoa que vai escrever, na verdade, não tem cuidado com a língua. Então, hoje em dia, Perfeito. a gente vê lógico, todo mundo erra uma coisinha ou outra, um detalhe. Mas a partir do momento que você escreve para outra pessoa ler, você precisa ter o cuidado de revisar. Tá tudo certinho, era isso mesmo. E pelo próprio respeito ao cliente. E Então, não é o juridiquês, né? não é o juridiquês. É uma escrita tranquila. Limpa. E para você realmente conseguir... Qual que é o papel da escrita? É a comunicação. Então, poxa vida, o juiz, ele sabe o juridiquês. Será que ele precisa realmente que eu encha os meus textos com esse... Cheio de vaidade, né? Será que latim, eu vou precisar usar o latim o tempo todo? Então, a gente pensa muito nessa questão, né? Inclusive, né, o próprio judiciário está atualmente com uma campanha para Pois simplificar a linguagem. Eu vi com o STF, né? É isso, o STF está com essa campanha realmente de simplificar. E assim, uma coisa que eu percebo, atualmente eu dou aula em cursinho. Ah, incrível, porque é aí que tá Aqui, capturar a atenção, né? exatamente. E aqui tá duas coisas, capturar a atenção e o poder de síntese. Porque no cursinho eu preciso dar o conteúdo no caso de cursinho pré-vestibular, eu preciso dar o conteúdo de 3 anos em alguns meses. Então o meu poder de síntese tem que ser muito grande. É verdade. E isso a gente pode levar para o direito. Então a capacidade de síntese, quanto mais curto tiver, sem perder a essência que eu preciso passar, melhor para o juiz. Então, quando a gente fala lá, a gente estava conversando antes até da tutela de... Sim, né? Eu preciso de uma tutela de urgência, um caso, né, grave ontem, ali, eu vou juiz fazer decidir rápido, né? um livro para o juiz ler e decidir, é lógico que não tem cabimento. Então eu preciso ter uma linguagem rápida, simples, direta, objetiva, sem enrolação e, se possível, ativando os gatilhos mentais da neurociência, provocando empatia, fazendo com que a minha descrição dos fatos, se eu conseguir na descrição dos fatos fazer o juiz imaginar a cena, o que a gente imagina, nosso cérebro entende que é real. E não é fácil mesmo, né? Não é fácil. E pensando, por exemplo, no próprio gatilho da urgência. Se eu vou despachar com o juiz e eu sei que ele está atolado de coisas para fazer, excelência, não vou tomar mais que 2 minutos do seu tempo. Eu preciso disso. Então já é uma questão de respeito. Peraí, ele já... Vou prestar atenção pouco tempo, é um respeito em relação ao meu tempo. E até nas próprias negociações, a gente estava falando dessa questão da tutela de urgência, de você realmente mostrar, do gatilho da emergência. A gente vê isso muito no marketing. Olha, a promoção é até hoje. Sim. Então, já tem grandes empresas de marketing tomando cuidado em relação a isso, e a gente pode usar isso muito em negociações. Né? Fora até do processo, contrato também, né? Claro, contrato. Assim, o legal de pensar na neurociência é que assim, ela se aplica a qualquer situação. Qualquer situação que envolve o ser humano, e o ser humano está por trás de qualquer coisa. Quando você olha assim, uma empresa, não é um ser humano, não, é uma pessoa jurídica, que por trás tem o quê? Pessoas. Então, qualquer coisa que você pensar, por trás tem pessoas. Se por trás tem pessoas, a neurociência vai ajudar você a entender como elas funcionam. Entendendo como elas funcionam, você não vai manipular no sentido ruim. Você vai conduzir da forma que você quer, para chegar no objetivo que você Entender quer. as expectativas. Exatamente. Bacana. Então, quando a gente entende isso, é uma coisa, se a gente puxar um pouco para a tecnologia hoje, é o que o pessoal faz muito com as redes sociais. Então, a gente ouve muito, que acompanha as redes sociais, vê, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook faz isso, o algoritmo do TikTok faz aquilo. Então, quando a pessoa tenta entender o algoritmo, é porque o algoritmo, ele é feito, ele tem uma regra, que se você entender aquela regra, você pode ter mais visualizações, mais compartilhamentos, tal. Então, quando eu faço aqui um podcast, se eu tenho as pessoas comentando, opa, isso aí aumenta o engajamento. Se eu fizer um vídeo assim, aumenta o engajamento. E ninguém comenta, né? Ninguém curte, visualiza. Curte, comenta. Visualiza e não comenta. Visualiza. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Se a gente atender aquela expectativa do algoritmo, você vai ter mais sucesso.
Então, muita gente gasta tempo, né, investe o tempo entendendo isso. Agora, Que envolve pesquisa de neurociência, nesse caso. Olha que agora, sensacional olha, esse olha insight. essa associação, eu nunca vi ninguém falar isso. Da mesma forma que a gente estuda o algoritmo para entender como funciona um aplicativo, para aumentar meu engajamento e os meus objetivos, do ser humano, esse algoritmo é a neurociência. Então, a neurociência, eu entendo que ela é o Perfeito. algoritmo do funcionamento do cérebro humano. Então, se eu entender o algoritmo do cérebro humano, eu conduzo para o resultado que eu desejo. Tem que fechar aspas, Hamilton 2024, Tá porque tem que vendo? citar. É. Vocês têm que escrever um livro, É gente. muito legal. Mas, realmente, pensando nisso, eu consigo entender. É racional. É racional. É racional. E aí, se você pensa, por exemplo, aplicando a neurociência sem usar a questão do juiz, imagina que dentro de uma negociação, dentro de uma primeira instância, eu perdi, o meu cliente perdeu. E eu vou ter que pagar um valor. Eu posso usar os gatilhos da neurociência para tentar pagar menos, entrar em contato com outra parte. Olha, se você receber hoje, eu sei que você já ganhou, mas eu posso fazer o processo se arrastar por muitos anos. O E nosso fácil. cérebro... Basta uma apelação para suspender o processo. Exatamente, o nosso cérebro, ele ainda tem essa questão das suas origens, lá na época das cavernas, que a gente não sabia se ia ter comida no dia seguinte, se ia estar vivo no dia seguinte. Então, a gente tem esses gatilhos da urgência que são muito latentes. Então, se numa negociação eu perdi em primeira instância, eu ligo para outra parte, falo, olha, o meu cliente pode pagar 20% do valor que foi perdido, que vocês ganharam, mas eu posso pagar amanhã. Ou você pode esperar pelos próximos 5 ou 10 anos, ele não tem nada no nome dele, se ganhar alguma coisa. Então, usando algumas ferramentas de neurociência, eu posso conseguir chegar num acordo que seja mais vantajoso e resolver o problema. Qual seria esse gatilho? O ser humano não sabe esperar. O ser humano, ele é imediatista. E isso está relacionado a milhares de anos de evolução. Faz muito sentido. Claro. Então, quando você conhece um pouco o cérebro, você começa a escolher os caminhos possíveis para tomar a melhor decisão, para escolher a melhor ação, para beneficiar o cliente. Falando em cérebro, vocês pesquisam, debatem e utilizam também um cérebro artificial, né? Que é a inteligência artificial. Somos amantes ali da IA, não como... não sei se eu vou usar a palavra correta, porque muitos demonizam a IA, eu vejo como um grande parceiro de pensamento, né? Vocês veem dessa forma também? A inteligência artificial, ela otimiza o seu tempo para que você tenha realmente disponibilidade de fazer outras coisas. Então, o objetivo não é terceirizar o seu serviço, a sua aprendizagem para a IA, mas é fazer com que ela contribua como se fosse um assistente para aquilo que você realmente precisa, né? A inteligência artificial hoje, quem não utiliza... Tá para trás. Está para trás. É pré-histórico. Quem não utiliza hoje é como se a gente já tivesse, né, os carros hoje super modernos e utilizando ainda a carroça. Porque assim, o avanço que teve da tecnologia com a inteligência artificial é absurdamente grande. Quem não utiliza vai ficar para trás com certeza. O próprio STF tem o Victor e agora tem a Victoria para análise de repercussão geral. E eu falo, cara, o STF está usando a inteligência artificial lá para analisar a repercussão geral e o advogado, não, eu não vou pôr minha patinha com todas as Não, tem grandes escritórios de advocacia que a primeira tarefa do funcionário no dia é abrir a inteligência artificial e ler quais são as novas jurisprudências, os novos A gente tem assim, os mais comuns, né? O ChatGPT, Sim. também tem o Gemini. Do Google, né? E o Gemini ele tem uma atualização, até onde eu sei, um pouco mais confiável em relação à atualização, porque ele busca ali momentaneamente, e o ChatGPT ele tem um banco anterior, né? Não sei se ele chega a ser tão atualizado. Então, por exemplo, no Gemini você pode colocar lá, sou um advogado de direito de família, me traga as últimas atualizações do direito de família, decisões, tal. Ele te dá ali as últimas atualizações. Elabore argumentos contrários, de repente? Elabore argumentos, com o ChatGPT, toda essa técnica que a gente conversou, de usar storytelling, de poder de síntese, você pode usar isso com o ChatGPT. E ele te ajuda, né? Não é que você usa 100%. Não, e ele vai Na verdade, assim, né? você escreve lá, por exemplo, tem gente que diz que é muito mais difícil você escrever um texto curto do que um texto longo.
Então, às vezes a gente sai escrevendo. Eu tenho essa dificuldade Então, de síntese. por exemplo, o que você pode fazer? Escreve o seu texto, normal, ficou longo. Aí você usa o ChatGPT, não para escrever seu texto, mas Sim. você fala assim, eu preciso reduzir ele. Quais são os principais pontos desse meu texto? Me ajuda Isso, a pensar, isso, né? isso. Me ajuda a pensar. Sintetiza isso, sem perder isso, isso e isso. E ele vai sintetizando. E aí, o que a gente faz no escritório? A gente monta o processo, depois eu pego o processo, sintetizo o máximo possível. No final, chego em alguns tópicos e coloco no início da petição como uma ementa. Que incrível. Então, o que eu faço na ementa? Na página de rosto, aquele espaço normalmente que tem ali, ou no espaço abaixo, logo depois do preâmbulo. Coloco lá, trata-se de uma ação de reparação de danos, aconteceu cancelamento de voo, isso, direito à reparação, tal. A pessoa que está lendo, nem sempre é o juiz, é um serventuário da justiça, ele bate o olho ali, Opa, se trata disso, ele né? já entendeu tudo do que se trata. O resto que ele vai ler vai ser só para confirmar se eu tenho provas daquilo que eu falei. Mas ele já sabe. Houve o cancelamento de voo, reparação de danos, isso. De bater o olho. Então, ele já entendeu toda a situação dali. Então, o resto é economia de tempo. E isso é a inteligência artificial fazendo junto, né? Exatamente. Uma outra possibilidade é quando você pega, hoje em dia a gente tem muitas audiências que são gravadas. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma audiência criminal, que tendem a ser muito longas, e de repente, essas audiências elas não são escritas, mas num determinado momento em que você vai ter que escrever alguma outra peça, você precisa usar alguma coisa que foi falada. Por que não usar essa audiência e pedir para a inteligência artificial transcrever? E depois você pede, já que está transcrito, olha, eu quero que você me encontre o exato momento em que foi falado isso. Quantas horas de trabalho você economizou? De não ter que transcrever, fala por fala. Você vai pensando outras coisas, né? Exatamente, você vai buscando realmente qual o amparo legal que você precisa para esse momento, qual é a melhor ferramenta, qual a melhor estratégia. Então você deixa o seu cérebro e o racional para aquilo que realmente importa. E o trabalho mecânico você terceiriza para essa, porque tá bom, eu vou usar um funcionário do escritório para fazer isso. Quantas horas aquele funcionário vai se dispor para ficar em cima de uma coisa que a inteligência artificial resolve em minutos? Ele pode pensar na estratégia, né? Isso, e eu posso fazer assim, eu posso fazer toda a minha argumentação e falar agora para o ChatGPT, se coloque como a parte contrária. Quais pontos seriam possíveis de você rebater aqui? Numa eventual audiência, quais os principais pontos que a parte contrária levantaria? Ou me ajude a elaborar perguntas que eu possa fazer para a testemunha ou para o preposto, enfim, para a parte que for, para comprovar isso que eu espero no meu processo. Ele faz o trabalho bruto. Exatamente. E você vai lapidando. Né? Exatamente. O incrível é que eu dando aula de processo, aí eu fui apresentar a estrutura do STF, eu mostrei, né? Eu falei, olha, o STF tem 11 ministros. Todos, 11. Eu falei, será mesmo que são só 11? Ou eu tenho outros decisores outras pessoas que estão atuando ali nos bastidores que também decidem? Exatamente. Eu vou influenciar os 11 ministros ou às vezes eu vou influenciar as pessoas ali que estão... ou pior, eu falei, agora com o Victor, na análise de repercussão geral, são só 11 ministros ou eu tenho uma IA que está decidindo também? E eles ficam assim, nossa, mas isso acontece? Eu falei, não, isso já aconteceu, já é passado, já faz né? Tempo. Já faz tempo. Faz tempo. Agora, uma outra coisa, a inteligência artificial, ela está numa progressão muito grande. A gente fala muito do ChatGPT e tal, que é uma ferramenta muito útil. E existem outras ferramentas para situações diferentes que são muito específicas. Então, por exemplo, no escritório a gente trabalha com recuperação do INSS acima do teto. Sim. Então, quem trabalhou em mais de um lugar ao mesmo tempo, recebia mais de uma fonte pagadora, se recolheu acima, pode ter pago imposto a mais e pode ter direito de restituir dos últimos 5 anos. Médicos, por exemplo? Principalmente médicos, professores lá no escritório. Advogados e professores, né? Advogados e professores. Então esse é o maior público que a gente pega no escritório. E o que a gente precisa fazer nesses casos? Pegar o extrato do CNIS, pegar o extrato no ECAC, das fontes pagadoras, e cruzar as informações para ver quanto que foi pago mês a mês, se passou, tem que fazer atualização. Então, assim, é um cálculo extremamente complexo de se fazer se você for fazer por planilha simples e tal. E no escritório a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que faz isso de uma maneira assim impressionante. E assertiva, né? E assertiva. Então eu subo lá os arquivos, ela faz o cruzamento, ela já identifica o nome,
a data de nascimento, Competência. CPF, competência mês a mês, número de identificação do trabalhador, junta tudo lá, cruza os extratos, já me dá uma planilha detalhada com quanto pagou mês a mês e já faz o cálculo de quanto o meu cliente tem para restituir. Então, e aí depois, quando a gente tem que fazer lá o PERDCOMP na Receita Federal para resgatar, ele dá até um modelo já do PERDCOMP, um espelho do De PERDCOMP, como vai ficar. que é só eu copiar ali, eu bato o olho ali. Então, assim, o trabalho que isso tira do escritório É gigantesco. é gigantesco. E o Mas retorno que traz E o também para esses retorno. profissionais. E é uma situação lamentável que muitos não sabem disso, né? Até vocês deveriam verdade. esclarecer. Muita gente que trabalha em 2 lugares, aí eu conversando com um professor, às vezes, recebeu Exatamente. honorários, recebi. Eu falei, e aí, tá descontando INSS, tá tudo certo, né? É, Porque o benefício não vai superar o teto, né? exatamente. Então, vocês fazem esse trabalho também A com, gente com IA, que legal. faz esse trabalho com IA, assim, é brilhante. A economia de tempo, a confiabilidade que esse sistema tem é impressionante. Então esse é um exemplo de aplicação de uma ferramenta nossa no escritório. Agora pensa quantas outras ferramentas existem que a gente ainda não conhece e eu Sim. procuro isso assim, né, Bastante. freneticamente, assim, essas novas Inclusive, o nosso tecnologias. contato começou assim, né? É. Conversando Sim, com a Angélica, a gente estava verdade. falando de aprendizagem, alguma coisa, de repente É porque virou... Foi. fala, gente, a tecnologia está indo, não é possível que o direito não acompanhe. É. Não é possível. A tecnologia ela sempre serviu para simplificar o trabalho humano. Sempre serviu para isso. Ah, mas vai tirar trabalho. Não, não, vai mudar o trabalho. Você precisa se adaptar às novas mudanças, né? E quem sai na frente é quem usa isso a seu favor. E quem pensa sobre isso? Quem estuda sobre isso? São poucas pessoas, Poucas né? pessoas. Então, a gente conversando disso, quem está assistindo agora em casa, pode ter certeza que está ouvindo coisas aqui que pouquíssimos advogados têm acesso hoje em dia. Sem dúvida. E assim, uma coisa que a gente faz muito, que eu assisto muito, eu compro muitos cursos na internet. Você está comprando tempo, né? Não é Exato. curso, né? Gente, olha Exatamente. isso, olha, pensa só, o pessoal que está na faculdade, principalmente, você está Comprando estudando curso, nada. teoria. Aí você vai citar alguns, por exemplo, que eu Sim. já acompanho o curso, do José Andrade. Sim, incrível o trabalho dele. Gente, Maravilhoso. pensa só, José Andrade lá, tem por volta de 20 anos de É. experiência na magistratura. O Eric também, né? O Eric Navarro, Navarro. também. Na neurociência. O Eric Navarro tem um trabalho fortíssimo com neurociência. neurociência. Agora pensa comigo, esses caras estão dando curso. Eles são juízes, foram ou foram juízes, né? Tem o Jailton também, que Sim. atualmente ainda é juiz. Então assim, eles têm um conhecimento prático. Eles estão vendendo aquele curso que seja 3, 4, 5, 10 mil reais, não importa. Você não está comprando o curso, está comprando 20 anos de conhecimento, gente. É o que eu penso. 20 Quanto anos de tempo eu levaria conhecimento. para ficar estudando aquilo? Eu penso, além de quanto tempo, eu falo, quantas coisas ruins eu ia ter estudado Quantas improcedências, né? até chegar na coisa certa, sendo que eu já tenho uma pessoa de referência gabaritada ali, que está me dando ali de mão beijada a experiência de vida dela. Sim. Então, assim, para mim, você sair da faculdade, ficar se matando e não procurar isso, é um Uma perda de desperdício, tempo, assim, porque... Eu também acho. Porque quem paga é o cliente, é a improcedência, né? Esse é o problema. O cliente ele vai acabar contratando, às vezes, um profissional que não está gabaritado para resolver o problema dele. E não tem a humildade, né? Não Exatamente. Não tem. Eu falo, por exemplo, na área previdenciária, poucos têm humildade de falar, pô, isso aqui eu não conheço. Talvez eu preciso contratar uma consultoria, pagar um profissional para conversar comigo, né? Aliás, na advocacia, né? Na advocacia. Na advocacia. Agora, esse exemplo que você deu do previdenciário aconteceu com a gente no escritório mesmo. Cliente, o marido faleceu, vivia em união estável, procurou um advogado, não, faz o seguinte, entra na vara civil, pede reconhecimento da união estável, depois, com a sentença de união estável, aí você vai lá no INSS e pede benefício de pensão por morte. Aí quando entrou em contato, eu falei, não, imagina, você vai perder anos até sair lá, você vai perder esse tempo todo de pensão. Eu falei, imagina, reconhecimento direto no INSS. Até porque o INSS nem se vincula à decisão judicial, ele pode, inclusive, negar, né? Então, não tem nenhuma relação. Então, esse é um conhecimento específico. Pô, a cliente entrou e pegou desde o primeiro dia, entrou dentro do prazo. Você vê o dano que seria causado? Exatamente, conhecimento é poder. Exatamente. E a responsabilidade que você tem com a vida do seu cliente na mão é muito grande. Então, o mínimo que você tem que ter é humildade para reconhecer quando você não consegue, quando você não dá conta,
E humildade para ir atrás. Poxa vida, eu não sei tudo. Então, hoje na biologia, poxa, eu tenho 20 anos de sala de aula. Então, eu posso dizer que eu tenho um domínio do conteúdo de biologia. E eu não entro em sala de aula sem preparar aula. Os meus alunos sabem. Eu monto Até listas de hoje. exercício constantes até hoje, porque a biologia muda. Toda hora acontece alguma coisa diferente. E direto, você viu tal doença? Eu não vou enrolar. Não, gente, não vi. Aonde tá? Me manda, me mostra. Não é demérito falar que eu não Não, você sei. deixa as pessoas trabalharem para você também, né? Pesquisadores, né? Exatamente, me ajuda. E assim, e eu acho que para eles eu procuro realmente ser um grande exemplo de como é a forma correta de agir. Porque eu acho que isso às vezes falta, né? A integridade. Pessoal, eu sei até aqui. Daqui para frente eu não sei, mas vamos procurar. Eu falo para eles brincando, eu detesto botânica. Eu odeio dar aula de planta, eu gosto de bicho e tal, mas planta não é comigo. Mas eu sei botânica, de tanto que eu precisei me matar. O direito, eu estou engatinhando agora. Então eu pego todas essas referências de conversar com você, de conversar com a Milton, de fazer curso. Porque eu não tenho a pretensão de saber o que vocês sabem nesse curto espaço de tempo. Mas me dá um tempo. Eu vou saber muito mais do que eu sei sim. hoje e vou melhorando a cada dia mais. E de repente, em um tema específico, você vira uma grande especialista, né? Exatamente. Eu falo, tá tudo certo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de pesquisar acordos internacionais. E aí, quando eu atendo, eu falo, cara, isso aqui eu li tudo, né? Talvez isso aqui, todo esse restante eu não sei, né? Mas daqui eu já esgotei, né? Aqui já foi. Eu acho que é isso. E aí essa área de humanas, que para mim também é uma novidade, é a questão de você aprender muito legal, né? Você Sim. aprender coisas novas, ver como isso pode ser aplicado na vida. Eu sempre fui nerd, então eu acho que é uma coisa... É fantástico, é mágico. E A o que o evolução Hamilton... da humanidade, né? Tá no aprendizado. Às vezes eu paro pra filosofar assim, e falo, cara, o que a gente tá fazendo, né? Foi pra Lua, foi pra... E o homem, né? E essa revolução O homem tecnológica pensando e fazendo. é maior do que a revolução industrial, se a gente for parar para analisar. É muito mais rápido. Se a gente for pensar até a década de 50, a gente mal conhecia o DNA. E olha como a gente está hoje. Na medicina e agora com essa inteligência artificial que vai ser daqui 20 anos, eu não consigo imaginar. Eu não consigo mensurar. Bom, o pessoal tem que abrir a cabeça para isso, né? Eu vi, por exemplo, o Jorge Marmenstein, juiz federal, tem um grupo de pesquisa e de estudo só sobre inteligência artificial no judiciário com juízes federais estudando. E eu volto para conversar com colegas advogados, ele, não, tem que ser advogado artesanal. Eu falei, cara, não é possível que um dos jogadores está ali fazendo uso da inteligência artificial e o outro está aqui, um está jogando com uma Nike e o outro está jogando descalço. Esse jogo não dá certo, né? Não, você pegou um time de bairro para competir com uma seleção nacional. Não tem como. Gente, adorei o bate-papo, viu? É muito bacana. Vai ficar o convite para voltar. Eu sei que agora vai demorar um pouquinho, Vai demorar um pouquinho, a gente ainda vai se aprimorar, vai estudar acho que mais. A gente tem ainda muito assunto para falar. A gente tem tanta coisa para falar e o tempo acaba indo rápido. Porque cada um desses assuntos que a gente passou, né, meio por cima, a gente poderia se aprofundar. Tem muito mais coisas ainda para... Quem sabe vocês não estruturam um curso aí sobre, né? Neurociência e direito. É possível, quem sabe, né? Essas discussões de liminar, de tudo isso. É verdade. Porque na faculdade isso, infelizmente, não dá para ser ensinado, né? Tem que ser profissionais igual vocês que vão e levam isso. Né? Que já estão mais tempo ali pesquisando sobre isso. Vocês querem deixar, de repente, e-mail ou Instagram de contato? Alguém quiser convidar para falar sobre o assunto? Deixa eu ver qual é o meu Instagram aqui. Assim que eu gosto, né? Deixa eu até ver aqui. Tá tão preocupado com o processo. O meu, eu acho que é angelteixeira.bio. Tem aqui, o meu, eu tenho 2, Sim. Na verdade eu tenho 3, né? Eu tenho de advogado, Hamilton Brunetti, TTI no final, hamiltonbrunetti.adv. Legal, eu vou deixar lá nas legendas. Eu tenho de advogado também. Legal, eu tenho lá nas legendas. O meu de área educacional, né? Que eu posto coisas de ciência ainda, né? Que é Hamilton_Brunetti. Então esses são os 2 principais aí que são... Então você continua ainda postando coisa de ciência, na verdade, não isolou. Eu continuo trabalhando, que legal. né? Eu continuo dando aula. Que legal. E eu mantenho as duas coisas. É um hobby para mim, manter a área ali da educação, de trabalhar com matemática e ciência. Parece, por incrível que pareça, mas é a minha válvula de escape. É onde eu... Né? E só agrega, né? Então, muito bom. Legal, eu insiro depois na legenda. O meu eu não lembro de cor, mas aí eu te passo. Eu insiro na legenda, tá certo. Eu tava conversando hoje com uma amiga e a gente, no meio do caminho, ligou para um advogado. E aí, conversando com ele também, ele falou, esse aqui é o cara, porque ele tá tão preocupado com você que ele deixa de fora todas aquelas decisões pequenas do dia a dia
né? Qual é o meu e-mail, qual é o meu telefone? Não sei, porque eu estou preocupado com o seu processo. Falo, esse é o cara, né? É verdade. Obrigado, viu, gente? Cristiano, Imagina. muito obrigada, a gente agradece. A gente agradece a oportunidade e compartilhar conhecimento, eu acho que é um nosso prazer, né? A Legal. gente que é professor também, então o nosso prazer é poder compartilhar. Quanto mais gente souberem o que a gente está conseguindo fazer e compartilhar essas experiências e informações, acho que todo mundo ganha. Então, o convite do retorno foi aceito já. Ai, sem Só para ficar dúvida. formalizado, né? Foi Legal. muito aceito. Obrigado. Muito Obrigado. obrigada. Foi?